A minha caminhada espiritual foi um pouco diferente acho que da maioria das pessoas, principalmente aqui na América Latina, que é primordialmente cristã, né? Eu não tive uma educação religiosa, né? No meu crescimento, assim, né? E meus pais são ateus, eles nunca me deram um direcionamento, assim, religioso, né, para nada. Na verdade, sempre houve uma aversão, né, à religião, a qualquer religião, espiritualidade da parte deles. Mas, apesar disso, né, de sempre ter esse discurso em casa de ateísmo, né, e tudo mais, eu sempre observei que meus pais, eles tinham uma questão espiritual muito forte, mesmo eles dizendo que não, né? Então, por exemplo, minha mãe sempre foi muito altruísta, minha mãe sempre gostou de ajudar todo mundo. Ela sempre foi um exemplo muito grande para mim, assim, por exemplo, a gente estava na rua, alguma coisa assim, ela sempre ajudava com dinheiro, com comida, quem pedia. Então, eu acho que essas coisas, assim, apesar da pessoa falar que ateia, né? É o ateu, é, são básicas para qualquer cristão, né? Então eu via muito isso, assim, esse exemplo grande que a minha mãe tinha de altruísmo. Para mim, aquilo ali era muito Era um exercício um exercício, de assim, fé, de né, fé. em algo. Sim, de ajudar o próximo, né? Aquilo Que é um princípio básico cristão, básico. né? Que nem Exatamente. todo cristão Sim, vive. sim. E também uma outra coisa que eu particularmente acredito muito também, que tem muito a ver com espiritualidade, é a questão da natureza. Então, os meus pais sempre colocaram muito à frente isso na nossa educação. Então, meu pai tinha um sítio, até pouco tempo atrás, e ele sempre ensinou a gente a respeitar a natureza, a cultivar, né, as plantas, ter hortinha, ter os animais lá, né? Então, isso tudo, né? Eles falam que não, eles diziam que não, mas para mim todo esse conjunto de coisas era uma maneira deles praticarem espiritualidade, né? Sim. E eu fui crescendo com isso, né? Vendo esses exemplos, apesar na minha cabeça, né? Sempre eles falarem que não acreditavam em Deus e que Deus não existia e etc. E aí eu fui crescendo e nunca busquei nada disso, porque para mim não fazia, né? Sentido Eles não naquele fazia momento. sentido. Eu fui criada assim, então para mim eu não buscava isso, né? Até que chegou um ponto da minha vida, mais ou menos com uns 30 anos de idade, que eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre tudo isso que eu passei na minha infância, tal. Observava e comecei a ler alguns livros também. Eu, como geminiana, também sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto, né, de pesquisar. E aí eu assim, acho que como um chamado mesmo, comecei a sentir falta de aprofundar, né, os conhecimentos e de tentar entender melhor a questão da espiritualidade, né? Eu sentia que faltava esse pilar na minha vida, né? Eu queria também não só ser uma pessoa que estuda, mas eu também queria poder ajudar as pessoas de alguma maneira. E na minha vida faltava isso. Tá. Eu já estava na aviação, já estava fazendo algo que eu gostava bastante, que me deixava feliz. Já estava casada, tudo. Então eu achava que esse pilar estava em falta na minha Tinha um vida. vazio, né? Tinha um vazio, é. E foi onde eu comecei a estudar um pouco mais. Encontrei um lugar que me deu esse direcionamento de uma maneira muito livre. Então, eu pude escolher o que eu queria estudar, o que eu tinha afinidade.
tudo isso contribuiu, né, para que hoje eu, lógico, ainda tenho muita coisa para aprender, mas para que hoje eu me encontrasse nesse pilar também da minha vida e começasse a construí-lo melhor, assim, digamos Tá. assim.